O fenômeno climático El Niño, que ainda está em formação, já preocupa as autoridades em todo o mundo. Aqui no Brasil, o temor é causado pelos fortes impactos causados por ele entre os anos de 2023 e 2024. O El Niño é um fenômeno climático natural causado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico e altera padrões de vento e chuvas em escala global, com efeitos opostos em diferentes regiões aqui do Brasil. Segundo pesquisadores, não dá para classificar em 100% de que ele vai ser tão forte o quanto ocorreu entre 2023 e 2024, com fortes chuvas no sul do país e uma enorme seca na região norte. O que dá para afirmar é que as características serão comuns, mas não que serão tão intensos quanto ocorreu da última vez. Todas as previsões indicam que esse El Niño vai evoluir para uma intensidade forte, né? Ele acabou de se configurar, não dá para dizer ainda que é um super El Niño, mega El Niño, como muita gente tem dito, ainda é cedo para dizer isso, né? Mesmo porque o pico de qualquer fenômeno El Niño é no final do ano, é em dezembro, né? Daí, inclusive, veio o nome El Niño, porque se dá próximo do Natal o pico do fenômeno. Sendo esse de intensidade forte, né, claro, nós teremos alguns impactos no Brasil, começando primeiro no sul do Brasil. Então, nesse segundo semestre do ano, nós devemos ter chuvas volumosas no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não dá para dizer se teremos episódios tão intensos como aqueles que nós observamos em 2023 e 2024. Isso só acompanhando a previsão ao longo dos próximos meses. Mas que nós devemos ter períodos com chuvas volumosas, chuvas intensas, sim, nós deveremos ter, principalmente nesses dois estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ainda nesse semestre, outro impacto do El Niño são as temperaturas mais altas do que a média, né? E aí praticamente todo o país. Então nós temos que levar em consideração isso, principalmente na região central do Brasil, em virtude da temperatura mais alta, a vegetação pode ficar um pouco mais seca, e aí a probabilidade de queimadas aumenta em função das temperaturas mais altas. Muita gente pergunta, e as secas, por exemplo, no Nordeste e na Amazônia? Se o El Niño perdurar, e ele deve perdurar pelo menos no início do ano que vem, seria para o primeiro semestre de 2027. Ainda é cedo para dizer exatamente a intensidade dessas possíveis secas em 2027, no norte e no leste da Amazônia e no norte da região Nordeste. E é cedo também porque a severidade ou não do déficit de chuvas nessas regiões, ou seja, no norte e leste da Amazônia e norte da região Nordeste, depende também do Oceano Atlântico. Hoje a gente tem cerca de 8 milhões de pessoas morando em áreas de risco, seja esse risco deslizamento, seja esse risco de seca ou risco de enchente. A gente tem cerca de 8 milhões de pessoas vivendo nessas circunstâncias. Por exemplo, no sul, por que no sul tem muita chuva e no norte não acontece? Então, as frentes frias que sobem do sul não conseguem avançar porque tem uma onda de calor passando no meio e elas se concentram ali. Então, muitas vezes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então, por isso que isso ocorre. No norte, a gente já não tem uma amplitude de temperaturas muito grande. O que isso significa? Significa que não varia tanto a temperatura do dia para o da noite, porque a gente está numa zona equatorial. Mas por o El Niño, principalmente se dando agora no segundo semestre, que já é um período do verão amazônico, da seca aqui na região, ele intensifica essa relação de seca. Então, ele pode fazer com que os rios sequem mais rápido. No Nordeste tem uma preocupação nacional e internacional na desertificação do bioma, né? A Caatinga, que é um bioma semiárido, está virando cada vez mais árido. O Cerrado está cada vez mais seco. A Amazônia está cada vez mais vulnerável. A população ficou marcada pelos eventos. A Alexânia relembra os impactos no Rio Grande do Sul. Após 2 anos, o estado ainda não se recuperou totalmente. A gente ainda enfrenta hoje ainda os rescaldos da enchente. A gente fala sempre que a água baixou, mas a enchente não passou, porque o que nós vivemos naquele momento foi muito, muito grave. A gente vê agora com o Super El Niño chegando, a questão da ansiedade climática que a gente está mencionando, tudo isso é causa de tudo que viveram, né, há 2 anos atrás, um pouco mais. Então,
são inúmeros impactos, né, que a gente pode elencar, mas do ponto de vista, assim, das pessoas, dos atingidos, é isso, sabe? É a perda da moradia, a perda das condições de trabalho, a perda da memória das famílias, né? Quando a gente pensa na gestão de risco, na gestão de desastre, a gente tem várias etapas, né? Uma coisa é a prevenção, é se preparar para quando vier a ocorrer, se vier a ocorrer um desastre, o impacto ser reduzido. Depois tem a resposta ao desastre. O desastre está acontecendo, uma seca extrema está acontecendo. Como responder, como apoiar as pessoas em necessidade, os ecossistemas em necessidade, etc, etc. Depois tem um período de recuperação. E aí depois a gente volta nesse ciclo de gestão de risco e desastre e volta a pensar, ok, vamos nos preparar novamente para quando um novo evento desse tipo acontecer. Porque a tendência é, numa perspectiva de mudanças climáticas globais, voltar a acontecer, e sim, com intensidades cada vez maiores, é o que a gente tem visto nos últimos anos. Outro impacto importante é o social, além de possíveis crises hídricas de abastecimento, por exemplo, no Sudeste. Nós estamos já com os reservatórios baixos, né? Então, isso vai certamente levar a uma situação no final do ano, quando a gente começa eventualmente o período de chuvas mais forte, a estar com os reservatórios muito baixos. Só que o El Niño, ele normalmente reduz bastante a chuva no Sudeste, é o mais provável. Isso quer dizer que vai ser muito difícil no começo do ano que vem, durante as chuvas, recuperar os reservatórios. Então, se hoje a gente já está com nível crítico, quando a gente entrar no ano que vem, no período de seca, a gente vai entrar com os reservatórios ainda mais secos. Então, assim, pensando em preparação, nós temos várias coisas que precisam ser pensadas, né? Por exemplo, eu acho que o governo do estado de São Paulo, né, deveria já começar a se preparar para isso. E como é que ele se prepara para isso? Principalmente alertando a população, certo? E alertando os maiores consumidores de água. E ainda falando, né, sobre o clima, nos dias mais frios na Serra Catarinense, nós costumamos aqui no TJ, né, mostrar as belas imagens do Vale do Caminho das Neves em São Joaquim. E nós vamos conversar agora com quem acorda muito cedo e enfrenta esse frio, né, todo, né, para enviar essas imagens para todo o país, que é o fotógrafo Michel Lenhag, já está aqui com a gente. Michel, uma boa tarde para você. Obrigada por atender o nosso convite e estar aqui conosco. Boa tarde, obrigado também por ter me chamado da região mais fria do Brasil para todo o Brasil agora. Exatamente. A gente quer saber, né, Michel, como que vem essa paixão também, né, por fotografar as geadas e esse frio extremo, né, que você acaba enfrentando também. Poxa, olha só, isso tudo começou há cerca de 20 anos atrás, talvez mais, já devo ter perdido as contas, mas foram mais de 1.800 geadas, mais 1 milhão de fotografias. E o orgulho de ver São Joaquim, a Serra Catarinense, ser destaque em todo o país. Essas paisagens branquinhas, cobertas de geada, esse frio intenso que a nossa região proporciona para todo o resto do Brasil. Michel, boa tarde para você. Já vi que você está preparado para essa nova frente fria, né? Está bem agasalhado aí, porque vai despencar novamente as temperaturas aqui no sul, também no sudeste, a partir de hoje. Inclusive, está previsto aí o dia mais frio do ano de 2026. Então, você já está devidamente preparado, inclusive, para registrar esses momentos, mandar aqui para a gente no TJ Aparecida. Em relação a isso, tem algum preparo especial? Tanto em relação aos equipamentos que você utiliza, como também, principalmente, né, a proteção desse frio todo? Boa tarde para você. Bem, como diria, né, Eduardo, a gente aqui não esquenta muito não, né? A gente sempre fica frio, não tem cabeça quente aqui não. É um lugar maravilhoso, é um local incrível de se viver, a Serra Catarinense, São Joaquim como um todo, é impressionante. A gente já tinha acabado de passar por um recorde agora, semana passada, 9,3 graus negativos aqui na Serra Catarinense. É mole, hein? Imagina acordar com a temperatura dessa? Para levantar, aí, então, né? Não, aí fica difícil, né? Até porque para tomar o banho de manhã, a água vai estar congelada, né? Daí fica difícil. Sim, a gente geralmente aqui é mais à noite, né, que a gente toma o banho. A preparação é logo cedo, né? Existe um pessoal aqui que me ajuda muito, o sistema de meteorologia, chamado Ronaldo Coutinho, o Climaterra, o meteorologista Peter Scheuer, eles me mantêm avisados
Ó, Michel, amanhã tem geada, tem frio e tal. Então a gente já fica preparado. Em torno de 4, 5 horas da manhã a gente já levanta cedo, né? Já levanta cedo para poder buscar essas temperaturas, se preparar, veste essas roupas quentes. Impressionante porque o vidro do carro está sempre congelado. Aí a gente tem que jogar um gelo ali em cima do carro, jogar uma água quente ali, né? Uma água morna com a chaleira para poder descongelar. Aí depois disso a gente vai a campo para colher essas imagens maravilhosas que vocês e o resto do Brasil sempre veem por aí. A gente está vendo algumas delas neste exato momento. A gente sempre agradece, né, por você nos presentear com essas imagens também. Só que a gente quer saber o quê? Tem algum momento que foi mais marcante para você, mais desafiador também, curioso, para fazer esses registros? Que assim, olha, aquele dia foi marcante, né, para compartilhar com quem também nos acompanha? 2019, eu estava no Vale do Caminho da Neve, próximo de um rio, e eu ouço aquele, tipo, um rugido, algo assim, um gato enorme. Na hora que eu olho para trás, havia um puma. Aqui na nossa região, eles são conhecidos como leão-baio. Nossos populares aqui chamam de leão-baio. Aí eu pensei, pô, vou sair correndo. Não, mas esse bicho corre mais do que eu. Vou subir numa árvore, mas ele também sobe numa árvore. Aí eu entrei dentro do rio, o rio é gelado, é água, gato não gosta de água, e vim através do rio, de volta para a cidade. Mais tarde lá eu voltei com os vizinhos para me ajudar a buscar de volta a câmera, o celular e a chave do carro e um dos sapatos que eu tinha deixado. Meu Deus! Mas encontrou tudo. Encontrei tudo. Ô, Michel, agora, que conselho, né, você daria para quem está assistindo a gente agora, se interessou por fazer também fotografias desse tempo gelado? A gente só lembrando, né, aqui perto da gente, a gente tem Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, que também costuma registrar baixas temperaturas, né? E essas paisagens maravilhosas que você consegue retratar aí. Qual o conselho seu? Campos do Jordão, Resende, o Parque, o Itatiaia é um dos lugares mais frios que tem ali, né? Picos das Agulhas Negras, quase 3.000 metros, né? Uma das regiões mais frias do Brasil. Para cá nós temos Urupema, Bom Jardim, Urubici, São José dos Ausentes, né? Olha só, essa que você está vendo aí na tela, essa imagem é o nascer do sol, a sublimação. Quando o sol pega na geada, a geada ela começa a evaporar, ela não derrete em formato líquido, ela já vai diretamente evaporando, chamado de sublimação. Este é o momento mais bonito que se tem para fazer a foto, que ficam os cristais de gelo suspensos no ar. Olha que coisa bonita, olha que amarelo fantástico que isso proporciona. A dica que eu dou, né, é muita coragem. É uma coisa diferente, porque eu faço isso mais de 140 vezes por ano. Aqui o Vale do Caminho da Neve é o ponto que mais dá geadas no Brasil, pelo qual a gente conhece. Então, a dica que eu dou é que tenha bastante persistência e acredite sempre que uma hora dá certo. Tá certo, Michel. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas dicas também. Continue com esse trabalho, com essa paixão linda, nos presenteando, como eu já disse, com essas belas imagens. E bom friozinho para vocês aí também, viu? Eu aguardo vocês aqui para São Joaquim, hein? Vem para cá, sentir o frio, tomar um vinho numa lareira e sentir esse ambiente europeu que nós temos por aqui. Com 9 negativo, vamos pensar aqui, né, Michel? Melhor a gente pensar aqui. Agora, coragem, você falou de coragem, a gente viu a foto, você sem camisa no meio do frio, é corajoso, viu? Valeu aí, meu amigo, um abraço para você, viu? Obrigado. Obrigado, gente. Abraço. Valeu, tchau, até mais.